E aí, pessoal, voltando hoje com o podcast, num dia super especial, né? Uma data aí de festa, de comemoração, né, Suênia? De celebração, GSA fazendo aí, ó, 37 anos. Pois é, viu? Mas eu vou dizendo que esse podcast hoje não vai ser com a gente, tá? Não vai É ser. não, hein? Podcast aí super especial, uma Uh! surpresa aí, né, para todo mundo aí do GSA, para todo mundo que nos assiste. Há pedidos, Há né? pedidos, E né, que foram tantos recebemos. pedidos e colaboradores 001 e 002. Aí tu já tá Ai, dando spoiler. eu já. Né? Então hoje, né, 37 anos de SA, nada mais que a gente chamar eles, né, os fundadores de tudo isso aqui, seu Soares, Dona Lúcia, os conhecidos como colaborador quê? Colaborador 001 e colaborador 002. Então hoje o podcast é com eles. Aí, gente, Francisco Soares, né? Nesse dia festivo aqui do grupo, né? Muito importante isso. Um dia festivo, a gente tem que comparecer ao GSA para fazer as comemorações junto com o pessoal e apresentar alguma coisa de como chegamos no Boticário. Eu, Lúcia, já trabalhava no banco, já tinha uma loja de roupa e fui convocada e convidada por um distribuidor que esteve na agência do Banco do Brasil, querendo falar comigo. Ele já tinha pesquisado na cidade algumas coisas. Resumindo, ele já sabia tudo da minha vida. Sabia quem eu era, sabia que eu tinha uma loja de roupa, a melhor loja de roupa da cidade, trabalhava no banco e era a pessoa escolhida. Então, gente, uma coisa que sempre eu valorizo por o meu potencial e por tudo que aconteceu é que o Boticário veio atrás de mim. Não veio só uma vez, não, veio mais de uma. Então, eu pedi para ele esperar um pouco, porque eu estava no caixa para conversar e fiquei assim na dúvida. Ele disse, não, vou lhe dar um prazo para você pensar. Isso era um dia de semana. Veja direitinho, converse com seu esposo e vocês vão a Natal para a gente conversar junto. E no sábado a gente foi para Natal. Mas assim, foi um pouco difícil porque o Boticário na época, em Mamanguape, ninguém conhecia nada, nem uma colônia, nada. E eu tive que assim trabalhar em dobro para fazer o nome do Boticário, fazer a venda do Boticário e ter o resultado que a gente teve hoje, né? Trabalhando no banco, com a loja de roupa e vendendo o Boticário junto com a loja de roupa. Chegou a participação de mais gente para ajudar, depois para buscar a caixa. E a história que Lúcia comentou, depois dessa conversa com o distribuidor regional. Então, no sábado nós fomos lá em Natal, né? E tudo que ele explicou direitinho, realmente nós resolvemos participar. E começamos a vender, né, dentro mesmo da loja de roupa, um espaço, né, bem preparado. Toda sexta-feira ou no sábado a gente ia para Natal, né, fazer compra e trazendo para vender na loja. Aí os produtos, apesar das pessoas não conhecerem muito na época, mas começou a vender e vendia muito bem, né? Então logo, não demorou, a gente já partimos para uma loja só do Boticário, tirando aquela gôndola da loja de roupa. Teve um detalhe importante porque assim, como o pessoal não conhecia as colônias, que na época era Aquafresca e Estileto eram os dois mais famosos, que a gente chama o casalzinho do Boticário. Eu que comecei venda externa nesse Boticário, porque para ficar mais divulgada, eu consegui uma pessoa que vendesse na prefeitura, uma que vendesse no hospital, outra que vendesse na escola. Eu tinha 6 pessoas que ajudavam a fazer essa divulgação. Inclusive, até hoje eu tenho um relacionamento com elas, porque uma na época era tesoureira da prefeitura, até hoje ela é minha amiga. Quando eu chego lá, ela sempre quer que eu vá tomar um café com ela. Então, assim, nesse momento, às vezes eu digo para as pessoas, a venda externa a gente começou bem antes, porque o pessoal não conhecia e a gente tinha que fazer essa divulgação. E muitos sábados, eu passava o sábado todinho visitando as pessoas e mostrando e demonstrando o cheiro, o jeito e fazendo a campanha do próprio Boticário, mostrando às pessoas como é que era. Foi crescendo.
Até a gente definir que ia colocar a loja, que na época foi uma loja pequenininha, mas ficou bem harmonizada, vizinho da loja de roupa, né? Isso, Soares? Foi. Quando ficou. Vizinho a loja. Era uma das lojas mais bonitas que tinha nesse formato. Antigamente, nenhuma loja tinha loja com padrão, com modelo, sabe? A primeira loja era uma gracinha, era encantadora a loja. Tinha um balcão, tinha um design, assim, uns vidros coloridos, como se fossem umas ânforas, bem legal. Aí logo a gente foi crescendo e chegamos a abrir numa cidade pertinho, Rio Tinto. Com pouco tempo abrimos Itapororoca e veio o crescimento de tudo e a oportunidade depois. Nós do banco fomos transferidos para Paulista, pertinho de Olinda, viemos morar em Olinda, trabalhar em Paulista e num determinado dia apareceu a oportunidade de comprarmos a Praça de Olinda. E eu disse, aqui vai ser bom porque eu vou botar o maridão para trabalhar agora, vou ensinar esse camarada a vender perfume, viu? E a gente comprou. Porque na época, né, eu participava pouco, né, do trabalho na loja. Eu era gerente também lá em Mamanguape e não tinha tempo de estar, né, no dia a dia da loja. Realmente era mais com Lúcia, né? As viagens que a gente fazia junto. Aí foi quando surgiu, né, a notícia que o boticário, né, na época o boticário de Recife, tá, ia já repassar a loja de Olinda, né, porque ia abrir o Tacaruna, tá, eles tinham a praça toda e ficava meio afastado, digamos assim, da central deles de administração, que era lá em Boa Viagem. E Lúcia, que sempre foi mais empreendedora, entendeu? Teve essa notícia, olha, vamos comprar. Mas a questão estava comprar sim, mas comprar tem que ter o liso. dinheiro. Vamos achar dinheiro, vamos fazer dinheiro rapidinho. Eu digo, Lúcia, vamos comprar? Vamos. Agora, e o dinheiro, tem ideia de quanto é? Não tem ideia. Vamos procurar saber. Eu, um pouco mais reticente assim, com a ideia, mas resolvi engajar com ela. Aí fui procurar o escritório, né, do representante aqui em Recife. Fui lá, conversei. Ele me falou das condições, né? Quando ele falou os valores, né, evidentemente, aí nós não temos o dinheiro, né, para comprar. Aí Só tinha coragem. Só tinha, né, já. Eu digo, bom, então nós não tivemos outra saída. Completar 30 anos no Banco do Brasil, que com 30 anos de banco você se aposenta, né, com aposentadoria total, a previdência privada que você paga no banco, né? Mas faltava aí uns 7, 8 meses para eu completar 30 anos. Tinha 29, né? Precisava de 30 também na Previdência, mas eu tinha um tempo fora em outras empresas que trabalhei, tá? E na Previdência, para o INSS, eu tinha completado já o tempo para aposentar. Decidimos, não, vou aposentar para a gente completar o dinheiro e pagar. Voltei lá, né, disse a ele que o negócio estava fechado e que a gente ia, né, providenciar. E por que essa decisão não foi assim tão fácil, né? Porque nós pegamos, né, as reservas que a gente tinha, né, no trabalho, dia de os dois, né? Pegamos todo o valor da minha rescisão, meu FGTS, quase 30 anos, eu nunca tinha sacado. Eu me lembro na época, eu tinha 96 mil reais de FGTS, que na época o dólar era de 1 para 1. 96 mil reais era 96 mil dólares. Tá? Resumindo, pegamos tudo que tinha, pagamos. Foi difícil essa tarefa, viu, para eu dizer ao rapaz. Foi difícil essa decisão. Tá? Estava lá o espaço completamente vazio. Era somente o direito de vender o produto. Uma boa decisão, viu, meu filho? Chega batendo. Aí recebi a loja no dia 7 de outubro de 1994.
2006. Não tinha nenhum frasco para vender, tá? E fomos, foi o primeiro pedido. O primeiro pedido tinha que ser à vista, mas nós não tínhamos mais dinheiro a comprar à vista. Voltei no escritório, lá em Boa Viagem, o pessoal muito solícito, entendeu? Muito atencioso. Expliquei. Conseguimos o prazo. Né? Não, vamos fazer 30/60 para ele. Pronto, fizemos o primeiro pedido, 30/60, tomei conta da loja, né? E essa era para ele. Então, quem ia para a loja era eu, quem conferia a caixa era eu, fiquei controlando, aprendendo lá com as meninas, tá? E foi aí que Foi aí que adquirimos a Praça do Boticário de Olinda. E assim, foram momentos assim que eu sempre fui muito ousada para fazer as coisas. Eu não quero saber se eu estou com dinheiro, porque eu sei que eu tenho capacidade de pagar. Aí a gente comprou, no início eu trouxe uma garota de Mamaguape, que era funcionária nossa, mais 2 daqui, eu ficava por lá também. Então, aos pouquinhos, fui passando para o Soares como eu ia fazer o pedido. A parte de financeiro, ele sempre foi excelente. Mas a parte de fazer o pedido e de administrar essas coisas, aos poucos foi adquirindo. A gente ficou uns 6 meses dando assistência 100% em Olinda, depois ele continuou com o trabalho, com a ajuda das gerentes que já tinham por aqui. Foi difícil a decisão e foi ousada porque pegamos tudo de 30 anos, mas valeu a pena porque a gente só cresceu, de lá para cá só tem crescido e está sendo sempre um sucesso, né? Então são os 37 anos já bem produzidos e com ótimos resultados. Às vezes eu digo, pessoal, nós viemos de uma empresa como o Banco do Brasil, que na época era uma das empresas mais organizadas que tinha, acredito que até hoje, e fomos trabalhar com o Boticário. Às vezes eu comento, comprar roupa para mim foi a coisa mais fácil do mundo, porque todo mundo queria me vender, porque eu era do Banco do Brasil. Você precisa de ver, todo mundo queria me vender. Fui trabalhar com franquia, com a Elos, com a Colt, com a Zump, com a Foro, com a Triton, com a Company. Eu nunca tive... Com a Guess, o primeiro pedido da Guess foi impressionante. Eu comprei 2.000 peças da Guess, numa cidade pequenininha. Mas por quê? Porque eu era do Banco do Brasil. Então, com a experiência do Banco do Brasil para vir para o Boticário, foi muito tranquilo, muito tranquilo. Como a loja aqui, né, era para eu tomar conta, né, que Lúcia continuava indo para Mamaguape, a parte de gestão de pessoa, do negócio, né, isso eu tinha, né, a experiência, né, tinha a vivência disso aí. A expansão aqui, quem observava era eu, né? A loja era aqui na Avenida Getúlio Vargas, 1803, e eu, no vai e vem para o banco, eu sempre percebia que o fluxo de pessoas na avenida era a partir lá onde era a Caixa Econômica. O fluxo era ali. E eu sempre pensei que a gente tinha que sair de onde estávamos para aquele pedaço lá. Aí foi quando eu fiquei observando aquela galeria, que era uma loja de perfume também, importado. Na primeira oportunidade que eu tive Esse detalhe que ele está falando é muito importante, porque eu me lembrei agora. Quando nós compramos a loja não era vista. A loja era num lugar assim que não tinha uma visão legal. Como a gente já vem com outra visão, você passava na rua e via a quantidade de pessoas circulando num determinado lugar, e ele ia para o banco todo dia. Então, esse momento de perceber esse fluxo só conseguiu por conta da experiência que já tínhamos. E ele sempre fez essas colocações de ter interesse numa coisa, chega e diz, se tiver interesse, qualquer momento, passe para a gente. E quando a gente conseguiu ir para esse espaço que é na esquina, que a loja existe até hoje, a gente fez um trabalho maravilhoso, porque na época tinha os flaconetes, a gente mandava para todos os aniversariantes. O pessoal ia lá na loja agradecer. Eu recebi do Boticário. Era uma festa, né, Sônia? O pessoal ia agradecer. Então, a gente passou muito tempo. Teve um histórico bem legal na cidade de Olinda. Inclusive, é uma loja que até hoje os clientes de lá são cativos, os clientes de lá são ali da Redondeza, são clientes assim de vir na loja toda semana, da gente conhecer por
fiéis, nome, são fiéis. conhece Soares, aonde a gente está na missa, tem gente que vem falar com a gente por ser cliente, num barzinho, numa festa. Então, essa loja da galeria é assim. E a galeria, o nome da galeria é Santa Lúcia. Então, muitos colegas meus franqueados, ele dizem, eita Lúcia, aquela galeria é sua? Eu disse, não, mandei só botar Santa Lúcia em minha homenagem, já que é Santa Lúcia, mas foi realmente assim. Logo após a gente adquirir em 96, eu sei que assim que a gente adquiriu a Praça de Olinda, eu pedi demissão do banco, já tínhamos um casal, na época os meninos ainda eram pequenos. A Suênia sempre ajudava distribuindo flaconete na porta da loja no Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal. E Tasso carregava as caixinhas na cabeça, subia, abria, conferia. Então eu digo para todo mundo, os nossos filhos, que hoje são sucessores, eles começaram bem de baixo mesmo. A Suênia começou entregando flaconete na porta, depois dava um reforçozinho no caixa junto com quem estava lá. E aos pouquinhos fazia faculdade, eles só vieram trabalhar definitivo, com horário comercial, depois que terminaram a faculdade. E o que a gente orientou para eles é o seguinte, tem horário normal igual a qualquer empresa. Porque se você trabalhasse em qualquer empresa, você não tinha hora para entrar e hora para sair, aqui também tem. Se quiser, é assim, se não quiser, não fica. Porque sábado e domingo podia ir fazer o que quisesse, mas durante a semana, estava na labuta junto com a gente. Então, os meninos ficavam muito em Olinda, porque estudavam, era mais difícil, né? Quem ia mais para Paraíba era eu. Tinha vezes que eu rodava 1.200 quilômetros por semana, porque eu ia, voltava. Geralmente eu ia na segunda, aí voltava na terça, aí ia na quarta, voltava na quinta. O fim de semana que eu nunca ficava por lá, mas viajei muito e gostava de fazer esses percursos. Então, Olinda, que Soares teve um suporte de mais pertinho com os meninos, porque eles podiam ir em casa, voltar, e logo começaram a se engajar com tudo isso. Tasso começou a ir logo para Paraíba, porque quando terminou ele já ajudava a ir dirigindo, já ia se infiltrando com o pessoal, que também eles conheciam pessoas lá, porque a gente morou em Mamanguape definitivo 20 anos. Quando a gente veio para cá, aí eles conhecem bastante gente lá. O Tasso começou a fazer esse intercâmbio comigo, ia sempre, e aos pouquinhos a gente foi passando para ele uma parte principal de lá, então ele ficou com a parte financeira de lá, eu sempre fiquei com gestão de pessoas, e foi tomando de conta também da Paraíba. Suênia depois foi engajando, aí foi na época que veio o programa de sucessor da indústria. A gente foi trabalhar para botar os filhos como sucessores. Essa ideia de sucessor, tá? Com esse nome sucessor, teve uns detalhes, né? Isso aí que Lúcia falou, né? No dia a dia, eles ajudando com a hora, né? Não era para ir qualquer hora, não, tinha já, né? Foi mais ou menos entendendo, Suênia sempre essa parte de pessoas, né? E Tasso, né? Mais no operacional, tá? E, num determinado momento, fui eleito presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Olinda, CDL. Ainda hoje participamos da diretoria, sentindo, né, a forma de orientar, né, a necessidade de ter uma pessoa que viria depois, que no caso estava caminhando Tasso e Suênia, né? Então, quando eu fui presidente da CDL, eu busquei fazer uma palestra com pessoas, né, realmente capacitadas, né? Aí trouxe um palestrante de Belo Horizonte. Falar sobre sucessão. E um palestrante de São Paulo. Foram duas palestras que ele veio aqui para Olinda fazer uma palestra sobre sucessão. A gente mobilizou os associados, né? Os amigos da CDL que sabe que também tinha filho, trabalhando com eles, né? Esclareceu mais ainda a necessidade de se preparar sucessor, né? Que na época a gente já comentava de algumas empresas grandes aqui na região
que fecharam, mas fecharam porque não teve sucessor. O cidadão criou a empresa e foi. Quando ele parou, não dava mais. Então, né, nesse tempo aí veio em seguida o próprio boticário, né, o próprio boticário criou o curso para sucessor. Antes não era o curso completo, era algumas palestras lá, né, aí Tássio participou, na época de Suênia não tinha ainda, digamos assim, a idade para ir. O boticário, né, veio observar que realmente era uma necessidade para a franqueadora, porque o seu Soares ia chegar o tempo de não poder mais tomar conta da loja. Lúcia chegar o tempo e muitos outros franqueados, né? Formatou mesmo um curso, né? Que foi quando a gente mandou Suênia. Aí já era um curso devidamente organizado, montado, seria aprovado ou não. É um sucesso, toda empresa deveria ter o programa de sucessor, porque eles aprenderam muito, as coisas que eles tinham deficiência, foram investir nisso, fazendo MBA, fazendo outros cursos paralelos aos da franquia. E assim, hoje todos os dois estão assim bem preparados. E o que eu achei mais legal é que eles conseguiram assim ficar como a gente vem desde o início. Soares sempre foi do financeiro e eu sempre fui gestão de pessoas. Até essa semana, no treinamento que teve em Recife, eu encontrei com vários colegas franqueados. O pessoal sempre me chama para ver a gente se encontrar e conversar, e o pessoal perguntando como é que tinha sido a nossa saída para a entrada dos meninos. Para a gente não foi sofrido, para a gente não teve dores. Por quê? Os meninos já faziam muitas atividades e outra coisa, a gente foi passando aos poucos a parte de pedido, de pagamento, Tássio foi fazendo aos poucos, seleção, Suênia participou muito comigo de seleções, até ela fazer. Então, assim, a gente foi saindo lentamente e da forma que a gente quis. Foi, assim, tudo em conjunto. O que estava, a gente... E até eu dizia para Soares, vamos deixar esses meninos andar com as pernas deles. Então, assim, eu digo, não quero saber quanto é que tem para pagar. Se vire para fazer o pagamento das coisas. Porque quando eu tinha que pagar, que eu tinha que antecipar cartão ou trocar cheque, que a gente trabalhou muito com cheque, eu tinha que me virar. Então, o Tássio ficou fazendo essa parte financeira, a Suênia ficou fazendo a outra, e nós fomos aos pouquinhos fazendo algumas atividades que têm sido cada vez mais reduzido, né? Soares ainda vem muito para o escritório, mas eu venho bem menos mesmo. E a tendência é até parar de vir viver a vida. Eu já disse para eles, vão trabalhar para trazer dinheiro para a gente viajar, entendeu? Estou começando a aumentar as viagens assim aos pouquinhos. Eu fiz uma para São Paulo agora de 15 dias. Aí agora eu vou fazer uma de 12, de 18, de 30. Tu vais ou fica? Eu vou junto. Às vezes ele quer voltar antes da hora também. Já tem 2 sucessores tomando conta aí dos negócios. Digamos assim, podemos agradecer mesmo a Deus dos sucessores que temos. A gente está muito tranquilo. Hoje, como você vê, a gente já participa menos, né, do negócio. Eu tenho uma sugestão, né, não só para franqueado do boticário, né, que tem empresa familiar, outros amigos nossos, né, lá na CDL nós temos uns empresários que têm filhos no negócio, trabalhando com ele, né? Então, a sugestão seria dizer para eles que a gente tem que investir, né? Investir, orientar e realmente, como você falou, deixar fazer. Da autonomia. Da autonomia. Ele fez, está feito. Você fica meio, né, que a distância para você ir se afastando no dia a dia, né? Porque vai chegar o momento que nós não vamos poder continuar, né, indo para o negócio. E tem uns que deixam para entregar, digamos assim, o negócio quando não pode mais estar junto. Aí não dá tempo, a gente tem que aprender. Gente, é assim, para não dizer que foi tudo verdadeiramente um mar de rosa, eu assim senti muita falta. Foi quando a gente fez a junção, como a senhora acabou de falar, a gente fez a junção da Paraíba com o Pernambuco,
Então, quem começou no Boticário fui eu. E na junção com a chegada dos sucessores, a indústria, a franquia, a conversa nossa era com o consultor, eu tive que ficar fora dos eventos do Boticário. Tipo assim, a convenção, quando a gente vai para a convenção, a despesa toda é minha, de passagem, de inscrição, de hotel, de alimentação, tudo. Aí, não pode ir. Então, eu não estava preparada ainda para não ir para as convenções. Até porque nas reuniões a gente encontra com todos os franqueados. E por incrível que pareça, tem um monte que me adoram, que eu gosto de encontrar com eles. E hoje eu visito alguns nas cidades que a gente passa. Então, nisso aí eu ainda estou me adaptando. Até uma reunião simples que teve, acho que foi até em Natal, eu disse, eu vou para essa reunião. A consultora, não pode ir não, só pode ir o sucessor. Imagina se eu estando lá não ia alterar nada para a indústria, para a franquia, para ninguém. Ao contrário, eu ia trazer um aprendizado para divulgar por onde eu passasse, como sempre eu divulgo, né? Então, essa parte aí eu fiquei mais assim, mas hoje eu já estou até mais, já decidi que não pode mais e acabou. Mas tem que pensar nessa parte porque a gente... foi mais fácil sair daqui do que sair das convenções. Realmente essa parte aí é o que mais a gente sente falta, né? Porque a convenção, esses encontros regionais, agora mesmo houve coisa maravilhosa, o reencontro com muita pessoa que você já conhecia, né? E a conversa no cafezinho, sem ser no cafezinho, é muito bom. E agora, quando vem, né? Olinda, 2 vagas. 2 vagas é para os 2 operadores, Tassi e Suene, e a gente fica de fora. Mas vamos continuar. Então, assim, são 37 anos de bons serviços, de bons trabalhos, de ótimos resultados e vão continuar muitos e muitos. O que nós queremos é que eles continuem crescendo, acompanhando o que a indústria pede para a gente fazer, o que a franquia manda e com a capacidade, o potencial e o aprendizado que eles têm, eu confio. Confio totalmente que resultados virão. Bons frutos vêm nessas sementeiras que foram plantadas em 1988. Mas é isso, então estamos de parabéns, 37 anos do GSA, ficou muito bonito depois que a gente juntou o grupo, porque as equipes interagem, o pessoal que trabalha nas áreas de liderança lideram na Paraíba e lideram em Pernambuco. Então, assim, hoje é uma junção maravilhosa. Eu chego sempre nas festas, eu vou mandar meu currículo para eventos, porque aí eu organizo os eventos e tomo um drink, brindo por os franqueados, por os sucessores e por a vida e por vocês. É isso aí, gente. Um abração aí a todos. Um abraço.